Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Desde os anos 30 do século passado, quando a Inglaterra passou a adotar de maneira oficial a numeração nas camisas dos jogadores, esse item passou a ser considerado essencial no futebol. Não só pelo fato de ajudar na identificação dentro de campo, mas também porque cada posição, aos poucos, passou a ter um jogador com um determinado número. Por exemplo, os goleiros passaram a usar a 1, os defensores geralmente ficam com os números entre 2 e 6, já o craque do time, na maioria das vezes, usa a 10, e assim por diante. Porém, com o passar dos anos e com a fixação da numeração entre uma temporada e outra, alguns jogadores passaram a ter nas costas números bem diferentões. Mas, para ser mais específico, o Gol de Canela separou alguns casos de jogadores que realmente fugiram do comum em toda a história do futebol. Só ressaltando, pessoal, que não foram levados em consideração os casos de números usados apenas em uma data festiva. O que vocês verão aqui são situações onde o atleta carregou um número muito exótico por um período considerável ou por toda a temporada, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Não tem como começar esse tema sem abordar o nome do marroquino Hicham Zerouali. Isso porque esse atacante, defendendo as cores do Aberdeen da Escócia, surpreendeu a todos ao usar o exótico número 0 nas costas, algo pra lá de inédito no futebol. Por mais que possa parecer inexplicável para alguns, a escolha dele por esse número teve um motivo no mínimo interessante. Contratado em dezembro de 1999, Zerouali chegou ao Aberdeen, a princípio usando o número 47. Porém, ao receber da torcida o apelido de Zero, por causa das 4 primeiras letras do seu nome, no final da temporada 2000-2001, logo após voltar de uma séria lesão, ele procurou a direção do clube escocês e solicitou a troca para o número 0. Após receber uma permissão especial da Associação Escocesa de Futebol, Zerouali pôde usar esse número durante o restante daquela temporada e, no geral, participou de 7 jogos e não conseguiu marcar gol. Até hoje, Zero é considerado um dos grandes ídolos alternativos da história do Aberdeen. Infelizmente, o marroquino faleceu em 2004 com apenas 27 anos após um acidente de trânsito. Em 2005, durante uma passagem pela Universidade do Chile, o atacante Marco Olea pegou muita gente de surpresa quando passou a usar o número 111. A princípio dono da camisa 11, Olea resolveu ceder esse número para o ídolo Marcelo Salas, que na época havia acabado de retornar ao clube chileno. Mas, para não sair no prejuízo, já que vivia uma ótima fase usando a 11, ele resolveu dar um jeito e solicitou a permissão para vestir a camisa 111. Olea usou esse número até o final de 2005 e já na temporada seguinte deixou o Universidade do Chile. Hoje ele tem 42 anos e trabalha como treinador no futebol chileno. No Brasil também temos um caso de jogador que usou a camisa 111. Em janeiro de 2006, depois de uma passagem bem apagada pelo Santos, o atacante Luizão foi anunciado como um dos grandes reforços do Flamengo e, na oportunidade, recebeu a curiosa camisa 111. Uma alusão aos 111 anos de história comemorados pelo Flamengo naquele ano de 2006. Infelizmente, para a tristeza de todos os envolvidos, a passagem de Luizão pelo rubro-negro carioca foi bem rápida. Apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil naquela temporada, o camisa 111 jogou pouco por causa de diversas lesões. No geral, foram apenas 24 jogos e 10 gols marcados, e já em novembro de 2006, ele acertou sua rescisão com o clube carioca. Aposentado do futebol há mais de 10 anos, Luizão tem hoje 45 anos e, além de outros projetos, tem um canal aqui no YouTube. Uma decisão no mínimo diferente da Confederação Asiática de Futebol fez com que o atacante Thomas Orr vestisse a camisa 121 da seleção australiana em 2010. O que aconteceu foi o seguinte: durante as eliminatórias para a Copa da Ásia de 2011, a Confederação Asiática exigiu que todas as seleções participantes mantivessem uma numeração fixa dos seus jogadores. Ou seja, se um atleta fosse convocado e recebesse a camisa 10, só ele poderia usar esse número até o final. E essa decisão fez com que vários jogadores ao longo das eliminatórias usassem números bem diferentões. Mas, sem dúvidas, o caso mais famoso de todos foi o de Thomas Orr, que exagerou nesse critério e usou a camisa 121 na sua estreia em um jogo contra a Indonésia em março de 2010.
Nunca ficou muito bem esclarecido o porquê da escolha do 121, mas depois de algumas pesquisas, descobri que o atacante usava 21 no Brisbane, seu clube na época. Logo, acredito que ele resolveu adaptar o número da sorte. Thomas Orr tem hoje 29 anos e é jogador do Mick Carter, da primeira divisão australiana. E vou finalizar com um dos meus casos favoritos. Em 2001, o goleiro argentino Sérgio Vargas defendia as cores do Universidad do Chile e do nada apareceu usando naquela temporada a camisa 188. Ídolo do clube, acostumado a usar a tradicional camisa 1, Sérgio havia feito a inusitada troca na numeração simplesmente por causa de uma ação de marketing. Na oportunidade, o goleiro recebeu uma liberação do Universidad do Chile e assinou um contrato de publicidade com a CTC Chile, operadora de telefonia que na época tinha como código os números 188 para ligações de longa distância. Então, Sérgio Vargas uniu o útil ao agradável e passou a usar esse código da operadora na sua camisa de jogo. A inusitada camisa 188 só pôde ser usada em competições chilenas. Sérgio Vargas tem hoje 55 anos e trabalha como diretor esportivo no próprio Universidad do Chile. Deixa eu fazer menções honrosas para 3 casos também bem comuns. Em 1998, ao ceder a camisa 9 para o brasileiro Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão, o chileno Ivan Zamorano teve a ideia de usar uma camisa com o número 1+8. Já em 2004, quando foi contratado pelo Villarreal, o argentino Juan Pablo Sorín queria usar a 3, mas o número já pertencia a outro jogador. Então, ele escolheu a 12 e, em algumas ocasiões, improvisou um sinal de mais entre os 2 números. Por fim, recentemente aqui no Brasil, o atacante Dudu, ao retornar ao Palmeiras, escolheu a camisa 4+3 para substituir a 7 que usava no passado, mas que hoje segue com o atacante Rony. O improviso foi justamente inspirado no caso de Zamorano na Inter. E não esqueça o que eu falo sempre, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!